Quando estamos falando de investimentos, a lógica que motiva os investimentos é encontrar ativos para investir que valham mais do que custam. O que isso quer dizer? Nós, como pessoas físicas, e as empresas e as organizações como pessoas jurídicas, estão buscando coisas para investir que ofereçam retornos maiores do que o desembolso que se faz para obtê-las. E aí um indicador que nos ajuda a ter a noção que as opções de investimentos valem mais do que custam é o VPL, Valor Presente Líquido. Ele é um indicador mais utilizado para avaliação econômica de projetos, não é o único indicador usado, em geral a gente usa esses três em conjunto, e há outros indicadores um pouco mais avançados, como ações, que dão uma visão mais sofisticada de desempenho econômico de projetos, né? Então, a noção de VPL, ela mostra quanto em dinheiro o meu projeto dá de retorno além do investimento inicial. Então, mostra se esse projeto vale mais do que custa ou não. Então, a noção do VPL é essa fórmula aqui, que de primeira pode assustar, mas na verdade ela representa a soma algébrica, então a soma simples, de todos os fluxos de caixa, então tanto entradas quanto saídas, descontados para o instante presente, ou seja, para o tempo zero, usando uma taxa de juros I. Então, isso quer dizer que a gente vai pegar valores que estão no futuro e tirar o efeito dos juros, que é o que faz essa parte que está dividindo aqui o fluxo de caixa. Então, se vocês se lembram, o dinheiro muda de valor ao longo do tempo. Então, se eu tenho um investimento que me oferece R$200 daqui a um ano, parte desses R$200 é juros. E aí eu preciso tirar o efeito dos juros desses R$200 para saber o quanto ele vale hoje. Então, a partir desse indicador do VPL, a gente consegue comparar esses fluxos de entrada com fluxos de saída. Para isso, eles têm que estar na mesma data, para a gente ter certeza que a gente está falando de fluxos de caixa que estão sem o efeito dos juros. Por isso, trazemos todos os valores ao valor presente. É muito usado em orçamento de capital e também para análise de viabilidade econômica de projetos de diversos tipos, né? Então, quando o VPL a uma dada taxa de juros I é maior do que zero, ou seja, quando é um VPL positivo, significa que aquele projeto é viável economicamente. Ele está valendo mais do que o que ele custa. Ele está me dando mais retorno além do que aquilo que eu investi. Isso quer dizer que a taxa de desconto desses fluxos de caixa futuros é menor do que o rendimento que esse projeto oferece. Se o VPL, esse valor presente líquido, a soma de todos os fluxos de caixa no tempo zero, considerando uma dada taxa de juros, é igual a zero, significa que esse projeto meramente se paga. Eu consigo recuperar aquilo que eu investi, nem mais nem menos do que isso. Por isso, se o VPL dá zero, é indiferente eu investir nesse projeto ou não. Isso quer dizer que a taxa de desconto é igual à rentabilidade interna desse projeto, a taxa interna de retorno. Agora, se o VPL a uma dada taxa de juros é menor do que zero, ou seja, se o meu valor presente líquido é negativo, significa que esse projeto é inviável economicamente. Ele está custando mais do que o que ele vale. Ele não consegue nem pagar o meu investimento inicial. Isso quer dizer que a taxa de desconto é maior do que o meu projeto rende, do que a taxa interna de retorno desse projeto. Para calcular o VPL, eu posso fazer na mão, tenho fórmulas de Excel também, mas vou mostrar para vocês aqui como a gente faz usando o HP, que é um instrumento muito importante de trabalho para o administrador de empresas. Então, considerando esse fluxo de caixa desse projeto, eu quero saber qual é o valor presente líquido desses fluxos de caixa aqui, considerando uma taxa de juros de 10% ao ano. Então, olha só, para trabalhar aqui com HP, a primeira coisa eu vou limpar a memória. Então, o CLX, ele limpa o que eu estou vendo nesse visor. CLX apagou o que estava aqui no visor. Mas a HP trabalha com espaço de memória. Então, eu preciso ter certeza de que, inclusive, a memória da HP está livre, né? Então, eu vou apertar G, CLX, porque ele apaga o que está armazenado nas partes azuis da memória da HP. O F, CLX, também apaga o que está armazenado nas partes laranja da HP. E vou apertar esse aqui também, ó, FX, troca com Y aqui para limpar a parte financeira da HP. Com isso eu vou começar a introduzir os fluxos de caixa que eu tenho desenhados lá, ou informados, né, para a memória da HP. Vocês vão ver que a HP faz a conta sozinha. Ela só precisa ser informada dos valores de fluxos de caixa. Então, o que eu tenho lá no meu fluxo de caixa? Eu tenho um valor inicial, uma saída aqui, ó, de 20 milhões. Então, é isso que eu vou informar. No tempo zero,
uma saída, então change signal negativo de 20 milhões. Então esses 20 milhões são o meu GCF0, ó. Tô colocando esse valor na parte azul da calculadora, por isso que eu apertei o G. O Gzinho tá aqui, ó, significa que eu vou armazenar na parte azul. GCF0. CF0 significa cash flow no tempo zero, fluxo de caixa no tempo zero, fluxo de caixa inicial. O próximo fluxo de caixa é 5 milhões no ano 1. Então, 5 milhões eu coloco aqui na parte azul da HP de novo. Então, GCFJ. Então, veja que de novo eu estou falando sobre essa parte azul aqui, ó. CFJ é cash flow no tempo J, fluxo de caixa no tempo J. J é o tempo que a HP vai calculando sozinha. Por isso que eu não preciso informar que isso aqui é no tempo 1. Não preciso apertar um N. A própria HP vai iterando, que a gente chama, né? Cada valor que a gente adiciona, ela vai contando. 1, 2. Então, 5 milhões no tempo 1. Próximo valor, 4 milhões, continua sendo meu cash flow no tempo J. 8 milhões GCFJ, mais 8 milhões GCFJ, 5 milhões 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. Tem um atalho para trabalhar aqui, mas em um outro momento a gente fala sobre esse atalho. O que falta agora informar é o valor da minha taxa de juros. A minha taxa de juros nesse caso é 10%, então eu coloco 10. Não preciso informar o porcento aqui, só informo que esse é o valor do meu I, meu interest rate, a taxa do meu projeto, 10I. Então coloquei todos os valores desses fluxos de caixa aqui na memória da HP. Vou pedir agora para ela trazer o meu valor presente líquido. Valor presente líquido é essa sigla aqui, ó, NPV, net, que é o líquido, né? Present value, valor presente líquido. Então, como é o comando laranja, que é um espaço laranja da memória da HP, para ela recuperar esse valor aqui, eu tenho que apertar a tecla laranja. Então, aperto F, NPV. Então, o valor presente líquido desses fluxos de caixa no tempo zero é 7,82 milhões de reais. O que isso quer dizer? Como esse VPL é maior do que zero, esse projeto aqui é economicamente viável. É um projeto que dá retorno a mais do que aquilo que eu investi. Ele vale mais do que o que ele custa. Então, aqui está o passo a passo da HP. Eu coloquei o primeiro valor, troquei o sinal, falei que vou armazenar na parte azul, apertei o G, CF0. A partir do segundo fluxo de caixa aqui, né, que na verdade é a primeira entrada de caixa, eu troco de tecla. Então, não uso mais essa tecla CF0. Eu coloco 5G CFJ, 4G CFJ, 8G CFJ e assim sucessivamente. Coloco a taxa de juros e no final peço para ela me informar qual que é o NPV, o Net Present Value, olha lá. F, NPV, e aí ela traz o valor presente líquido desse fluxo de caixa.